Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver o seguinte, cara. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá caindo já. Ai, que vergonha. Tô cheio dos dominó no vídeo de hoje e com esses dominós aqui a gente vai imitar o processamento do computador, o processamento base, a coisa lá no fundo, do jeito microscópico, na base do funcionamento do computador. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as portas lógicas que existem dentro do processador, não só dentro do processador, em SSD, memória RAM, portas lógicas que são a base da computação, é a base da lógica da eletricidade dos bits que passam nos circuitos dos PCs. E a gente consegue imitar essas portas lógicas que existem dentro dos computadores usando um joguinho de dominó. O quê? Não acredito. Olha só, galera, quando a gente está pesquisando algum processador, um i3, um Ryzen, ou seja, também um Xeon, lá do AliExpress, Xeonzinho baratinho. No dia a dia a gente conversa, a gente fala de processador, a gente pode ficar um pouco mais técnico falando dos processadores, começando a falar de frequência de operação, o clock de operação deles, quantidade de cache L1, L2, L3 que esse processador tem aqui dentro, a quantidade de núcleos que ele tem aqui dentro dele, quantidade de threads de operação que ele tem também, se ele tem um vídeo integrado ou não. Isso no dia a dia, a gente já chama isso, essas especificações de especificações técnicas. Só que a gente está falando ainda em um nível de abstração bem alto, é uma linguagem de fácil entendimento. A gente sabe que tem divisões dentro desses processadores aqui que são tranquilas de se falar e de comparar no dia a dia um processador com outro. Ah, esse meu aqui tem 8 núcleos, o teu tem 4 núcleos, o meu tem tantas threads, o teu tem menos, o meu trabalha em 2 GHz, o teu em 3 GHz. Beleza. Só que quando a gente começa a entrar mais para dentro, quando a gente começa a pegar o silício, a base, o material base feito aqui dentro, como que é feito o silício, como a gente tem os processos de gravação de luz ultravioleta que faz toda a arquitetura e o desenho de fato arquitetônico de como é que estão os transistores organizados dentro do silício, dentro do processador. A gente tem muitos diagramas que mostram também de uma forma mais abstrata o que tem dentro desse silício. Por exemplo, nessa imagem aqui, galera. Isso aqui é para ser uma ilustração de o que um processador tem dentro, esquecendo um pouco essa questão de núcleos, threads, clock, frequência. Mas olha só, um processador, geralmente ele é composto dentro dele do quê? Um controlador de memória, para fazer conversa com a memória RAM, que é a memória principal do PC, uma unidade de controle, que conversa com o controlador de memória, pega os endereços de memória, registradores. A gente tem uma parte de cache, que é um armazenamento interno dentro do processador, e tem a parte de registradores também, que também é uma parte de armazenamento, diferente da cache, mas é um armazenamento de quantidade muito mais reduzida, mas também é muito mais rápido dentro do processador. E a parte bruta de processamento que a gente tem, que faz o cálculo, é chamado de ULA, ou como está aqui na imagem, ALO, que é a unidade de lógica. ALO é em inglês, ULA pra gente é em português, unidade de lógica e aritmética. Uma unidade de processamento, lógica e aritmética. Contas, uau! E essa ULA, galera, ela é composta de várias portas lógicas. E a gente tem tipos diferentes de portas lógicas dentro do processador, dentro de qualquer circuito eletrônico. Confere só essa outra imagem aqui na página do Wikipedia, tanto faz. Essa aqui é a representação de uma ULA, tá? É um V mesmo, ó, paz. E aqui é uma outra representação lógica de portas lógicas que compõem e fazem uma ULA, que é essa unidade de lógica aritmética que está dentro do nosso Xeon do AliExpress. Olha só, galera, vocês estão vendo esses desenhos aqui, ó, que parece uma flecha, o outro parece um picolé ali, que é meio redondinho. Essas representações todas são portas lógicas. E a gente tem tipos de portas lógicas. Tem porta lógica não, tem porta lógica e, tem porta lógica ou, porta lógica não e, porta lógica não o e outras ainda. É agora que a coisa vai começar a realmente ficar legal e interessante. E falando de coisa muito legal e interessante, galera, eu tenho que falar pra vocês de um festival muito maneiro que tá rolando agora dos dias 27 a 31 de março, que é a Campus Party. E agora, nesse exato momento, tá rolando a edição em Brasília, na Arena Mané Garrincha. E pra quem não conhece a Campus Party, é uma das maiores experiências de tecnologia, TI, inovação, networking, empreendedorismo. A Campus Party já acontece em vários locais do mundo e já tá acontecendo há 16 anos aqui no Brasil. Eu sou suspeito pra falar, tá? Mas pra todo mundo que gosta de tecnologia, gosta de games, gosta de inovação, robótica, IA, desenvolvimento de games, desenvolvimento web, desenvolvimento de programa, apps, falar de educação, finanças, é basicamente todos os assuntos que podem te ajudar em melhorar pessoalmente e profissionalmente, ó, abrindo tua cabeça, vendo novos horizontes. Tem muito a ver com a galera da nossa área, que gosta realmente de hardware, de tecnologia. E até falando de PC Gamer, games, vai ter campeonato de CS2, Valorant, LoL, concurso de cosplay. É muito legal, até para ir com a família, tem atividade para criança a partir de 5 anos. Então o cara pode levar o filho para aprender, brincar com atividades didáticas voltadas na área. E dá para até acampar. É um dos maiores acampamentos de campus, assim, cara. É barraca que não acaba mais. Pra justamente tu não perder nenhuma palestra, nada. Então, pra aproveitar, galera, link aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. A gente tem um cupom de desconto especial. Cupom MWCPBSB6. 15% off nos ingressos. Então, clica aí.
confere e aproveita e vai participar, vai conferir a Campus Party. Pra gente entender como é que funcionam essas portas lógicas, galera, já tô com os desenhos na mão, rapaz, então ó, chega perto aqui. Olha só, galera, primeira porta lógica que existe dentro do nosso Xeon do AliExpress. É uma porta lógica das mais simples. Tudo isso aqui tem base no sistema binário, na eletricidade que flui nos componentes eletrônicos. A gente só tem dois estados de mudança, que é passando eletricidade e não passando eletricidade. Tem energia ou não tem energia no computador, em uma certa região do computador. Com esses dois estados, a gente tem o sistema binário, que é ou 0 ou 1. O computador entende isso, ele só vê 0 ou só vê 1. E na base de funcionamento, quando a gente tem uma porta lógica não ou not, a gente tem uma entrada de dados, a gente vai ter a entrada A e uma saída. Eu vou botar a saída como S. E o que uma porta lógica não ela faz, galera? Essa tabelinha que eu tenho aqui embaixo, ela é chamada de tabela verdade. Ela representa os resultados das saídas em relação às entradas aqui na porta lógica não. Por exemplo, se eu colocar o número 0 aqui na entrada, entrar o binário 0, o não ele vai fazer o quê? Ele vai negar esse 0 e vai inverter o resultado. Então, se eu colocar um 0 aqui na entrada, a saída vai ser o binário 1. Aqui na tabela verdade dessa porta lógica não, quando a minha entrada A for 0, o resultado, a saída, vai ser 1. O trabalho dessa porta lógica aqui é só inverter. Por isso que a gente usa o nome de não. Ah, botei 1. Fala assim, não, é o outro. Se a nossa entrada for o 1, a saída vai ser negada. Não, não é 1 não, é 0. Pim, é isso. Essa aqui é uma porta lógica não ou not. Na sequência a gente tem a existência de uma outra porta lógica, que é essa aqui, a porta lógica e ou and. E aqui a gente já tem duas possibilidades de entradas, A e B, uma única saída. Qual que é a função dessa porta lógica e? Ela tem uma regra. A gente só vai ter 1 na saída se as duas entradas tiverem 1. Essa é a regra. É isso. Só se as duas entradas tiverem 1 é que vai sair 1. Em outros casos, só vai sair 0. Então a tabela verdade dessa porta lógica e, se eu tiver 0 e 0 nas entradas, a saída é 0. Se eu tiver na entrada A 0, na entrada B 1, ainda é só uma entrada 1, então a saída é 0. Se eu tiver na entrada A o binário 1 e no B o 0, ainda só tem uma vez o 1, então a saída é 0. A regra é o quê? As duas entradas precisam ser 1 para minha saída ser 1. Pem 1. Essa aqui é a tabela verdade de uma porta lógica e ou and. Outra porta lógica que existe nos nossos PCs, galera. Essa aqui é a porta lógica ou OR. Ela parece uma flechinha. Ela também tem duas entradas, A e B, e uma única saída. Como é que funciona a regra, a lógica dessa porta lógica OR ou OU? A regra é quase que contrária à porta E. Para eu ter 1 na saída, basta que eu tenha ao menos uma entrada, o número 1. Tem que ter uma entrada ao menos 1 para o resultado ser 1. Então, se eu tiver duas entradas com 0, a nossa saída vai ser 0. Mas se tiver uma entrada com 1, a saída é 1. Aqui, ó, no A tem uma entrada 1, já tá bom, vai sair 1. As duas entradas são 1, tá ótimo, também é 1. Vocês viram que aqui o resultado é completamente oposto do que a porta E, né? Olha só, inverteu, ó. Aqui começou com tudo 0, por último 1, aqui começou com 0 e terminou com os 3 em 1. Legal, né, galera? Só que agora a gente tem mais uma porta lógica que começa a dar uma misturada nas coisas. A gente vai misturar a porta lógica E com a porta lógica não. E a gente vai ter a porta lógica não E, ou NAND. A representação dela é isso aqui, ó. É igual o picolézinho aqui, só que tem a bolinha aqui na ponta, a bolinha que é usada lá na porta lógica não. Isso significa que ela é uma porta não E. E qual que é a regra aqui? Ela soma as duas características. Ela vai ter aquela regra da porta E, que para eu ter uma saída 1, eu tenho que ter as duas entradas com o número 1. Só que depois disso ainda ela faz a negação. Então olha só, se a gente tiver duas entradas com 0, na regra da porta E, eu preciso de 2, 1 para dar 1. Então eu não tenho isso. A saída vai ser 0. Mas tem a negação. Não, não é 0, é 1. Então inverteu. Com isso o resultado vai ser o oposto da porta E. Aqui eu não tenho 2 vezes 1, a saída será 0. Mas vai inverter, vai negar. Então a saída vai ser 1. Aqui eu também, eu não tenho 2 vezes 1, então a saída seria 0. Mas isso é negado, então vai sair 1. Opa, agora aqui na regra do E a gente tem 2 vezes 1. Beleza, a saída é 1. Não, tá negando, então a saída é 0. Que loucuragem, né? Meu Deus! Vocês acreditam que esse tipo de coisa está dentro do processador de vocês, fazendo o trabalho? E a grande verdade é que a gente tem uma série de combinações de portas lógicas ligadas em série, em paralelo, de diversas formas, e tudo isso aqui gera capacidade de cálculo e processamento do nosso computador. Que show, né, galera? Fato curioso, para quem acompanha o canal há mais tempo e às vezes viu esses vídeos sobre SSD, viu o vídeo um pouco mais didático que tem no canal de até mais tempo, ou review de SSD, vocês já ouviram falar nessa palavra NAND. Quando a gente fala de SSD, os SSDs que a gente tem hoje em dia, tanto um SSD SATA ou um SSD NVMe como esse aqui, eles têm uma memória chamada de memória flash. E o nome mais completo ainda é memória flash, NAND.
Opa, mas isso aqui não é uma coincidência, né, MW? Pior que não é, galera. As células e o circuito eletrônico dessas memórias flash NAND que armazenam os dados, os arquivos aqui no SSD, a arquitetura de armazenamento aqui dentro, usa a lógica de uma porta não E, uma porta NAND. E por isso que a gente chama de memória flash NAND. Legal, né? A gente tem outras portas lógicas que eu não vou querer mostrar nesse vídeo de hoje, tá? Mais ou menos eu vou citar elas. Que como alguns já podem imaginar, tem a porta não ou, que seria NOR. Tem a porta SHOR, que é para ser exclusivamente ou, exclusive OR. Aí pega o X para ficar mais chique. E ainda tem a porta XNOR, é exclusivamente ou negado. E aí também tem uma lógica, mas a gente não vai falar delas no vídeo de hoje. Eu só quero voltar e falar de um outro fato curioso, é que essa porta lógica NAND, ela é universal. Por que ela é universal? Dependendo de como a gente utilizar ela e alinhar ela, ou ela em maior quantidade, a gente consegue fazer as outras portas. Por exemplo, se a gente usar uma porta lógica não E, uma NAND, ela tem duas entradas, mas se a gente unificar essas entradas para elas receberem o mesmo dado, fazer de conta que isso é só uma entrada, ela vira exatamente uma porta não, uma porta NOT. Se a gente usar duas portas NAND ligadas em série, com as duas entradas normais e a saída delas ligada a outra porta NAND, ela vai resultar em uma porta E, uma porta AND normal, E se a gente tiver duas portas NAND em paralelo, com uma entrada só em cada uma delas, e o resultado delas, a saída delas, entrar separadamente em outra porta NAND, essa combinação aqui vai gerar uma porta U, OR. Legal, né? Bem, galera, enfim, agora a gente vai imitar um computador na prática usando dominó. E agora, galera, com os dominós no jogo. Olha só, o que eu acabei de criar aqui com o dominó é a nossa porta lógica ou OR. A gente tem as duas entradas, A e B, e tem uma saída. Como aqui a gente está falando de dominó, e é para ser a nossa porta lógica, a gente tem que determinar os estados. O que é para ser 0 e o que é para ser 1. Quando o dominó estiver assim, erguido, normal, não tiver caído, ele vai valer 0. Se a gente pegar e deitar ele vai valer 1. É como se fosse a energia ativa, a corrente passando. Nesse caso aqui, o dominó caindo. Então olha só, vamos ver a nossa tabela verdade dessa porta lógica ou usando dominós. Entrada A e B. Quando as duas estão em 0, a nossa saída vai ser 0. Então aqui o dominó está em pé, a saída é dominó em pé. Agora, nas três outras situações possíveis que a gente tem, é o que? Se uma das entradas aqui for o número 1, ou seja, for um dominó caído, vocês concordam que eu posso empurrar qualquer um dos lados aqui? A ideia é que os dominós vão caindo, façam essa curva, batam nesse aqui e termine a saída caindo o dominó. Então eu posso ter 0 aqui, não derrubar esses aqui, eu derrubo aquilo lá, a saída vai ser o dominó caído. Então a gente tem a entrada 1, 0, a saída 1. Se inverter, aqui for 0 e não derrubar aqui, mas eu derrubar aqui, então a gente vai ter 0 e 1, vai empurrar aqui da mesma forma e pau, vai cair lá na ponta, a saída é 1. Ou se a gente empurrar os dois ao mesmo tempo, pum, os dois vão se empurrar e vai lá na ponta, vai cair também. Vamos ver se eu fiz bonitinho ao menos esses dominó, né? Vamos ver se vai cair e vai funcionar. Eu vou fazer a entrada 0, 1, vamos ver. 0, 1. Olha lá, show, né? Derrubou um pouquinho daquele lado de lá, mas o que importa é a saída. Legal, né? Agora vamos fazer uma porta que vai exigir um pouquinho mais de dominó. Olha só, galera. O que a gente tem agora aqui, ó, na base do dominó, é a nossa porta lógica E, AND. A gente tem aqui embaixo agora, dessa vez, as duas entradas, A e B. E o caminho delas leva a uma única saída aqui em cima. Vamos ver a tabela verdade dessa porta lógica E. Se o A e o B são 0, a saída tem que ser 0. Então se eu não derrubar aqui, não vão cair, os dominós não vão cair, não vão correr até a saída não vai cair, vai ficar 0 também, beleza? Lembrando que a regra da porta E, ela só vai ter a saída 1 se os dois valores na entrada A e B forem 1. Então olha só qual que é a ideia desse joguinho de dominó aqui, ó. Se eu colocar 0 e 1, por exemplo, 0 e 1. Então eu vou derrubar só esse lado aqui. Qual que é a ideia? Eu vou empurrar esses dominós aqui, eles vão empurrar dois caminhos. Esse caminho aqui, ó, ele vai fazer esse desenho, e vai chegar lá na ponta, querendo empurrar o resto e dar a saída 1. Só que isso é incorreto, porque se eu coloquei uma entrada 0 e 1, lá na ponta tem que ser 0. Então não pode cair aquilo lá. Só que ao mesmo tempo a gente tem esse segundo caminho. E a ideia dele é fazer o quê? Ele vai correr, ele tem que chegar antes que esse caminho aqui, tem que chegar antes aqui e derrubar esse dominó aqui, pam, derrubar ele, para dar uma espécie de corte nessa sequência de cair os dominós. A ideia é que esse dominó aqui, quando ele chegar, ele já não tem mais o que derrubar. Então, esses últimos aqui, eles não vão ser empurrados. Agora, se a gente for colocar 1 e 0, o resultado também tem que ser 0. A ideia aqui na prática é o quê? Vou colocar 1 aqui, 0 aqui. Então, esses aqui agora eu não empurro.
Então não vai correr aqui para chegar lá. Nem isso aqui vai correr aqui para chegar lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou empurrar só um aqui, vai fazer vai cair aqui, empurrar esse cara para lá e não vai dar sequência aqui para nada. Não vai interferir na nossa saída. Então o resultado lá na ponta vai ser 0, tá certo? E aí chega então a vez de ter duas entradas 1 para ter a saída 1. Será que aqui vai funcionar? Qual que é a ideia? Se eu colocar um aqui e um aqui, vai percorrer esse caminho de novo. Quando chegar aqui, vai cair aquele da ponta e vai cortar o fluxo. Só que como eu botei um aqui agora, eu vou empurrar essa carreira aqui e ela vai derrubar e cortar esse caminho aqui, que consequentemente corta aquele caminho lá. Então eu vou fazer com que isso aqui pare de cair. E a ideia então é que a gente tenha de fato o fim aqui do fluxo derrubando o resto dos dominós. E aí que a gente tem as duas entradas em 1 e 1 e a saída também vai ser 1. Essa eu tô curioso, tá? Eu não sei se vai dar na prática. Vamos ver? Tudo depende do time, né? Ai. Se não der certo, vocês entenderam a teoria aqui, né? A ideia da lógica de posicionamento. Se não der certo, vocês também não vão me xingar, tá? Vamos lá. E... não é que funcionou, cara? Que demais! 1 e 1. Saída 1. Legal, né? Tá vendo que a gente teve o fluxo aqui de fato interrompido? Olha, não deixou cair lá. Muito show. E aí, galera, o que vocês acharam? Legal, né? Pois é, imagina que esse tipo de coisa aqui é o que faz os nossos computadores funcionar hoje em dia. Depois disso aqui, só tem as moléculas quase. Muito legal. Bem, galera, isso aí são portas lógicas. Pra quem gostou, ó, pam, dá essa força, deixa o like, se inscreve no canal, se junta na nossa turma MW Informática. Pra quem já sabia de porta lógica, gostou do vídeo também, comenta. Ou quem quer falar das outras portas lógicas, comenta também. É isso aí, galera. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.